Bem-vindos Aê. a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. É nóis. Hoje, mais um vídeo especial, Mais um. Mitos e Lendas, que quem escolheu o tema... Foram os padrinhos. Exatamente. Através da nossa enquete na página fechada de padrinhos no Facebook. É isso aí. Nós temos várias coisas para dizer sobre mitologia chinesa, as influências, o que é mitologia chinesa, só que dessa vez a gente vai deixar lá pro final. Então, se você quiser saber detalhes sobre mitologia, assiste até o final. Se você quiser saber o mito e a lenda em si, Leozito, Sou eu. a mitologia chinesa começa como muitas outras. Na China. não, a chinesa é só na China, de fato. Mas como muitas outras, ela começa em meio ao caos. Isso. O caos primordial. Como quase todas. Exatamente. Ou é o caos primordial ou é o ovo primordial. Que nós também vamos falar dele na mitologia chinesa. Com certeza. Então nós vamos falar então de uma primeira versão Da mitologia. Da criação Isso. do universo. Seria a cosmogonia chinesa. É isso aí. Certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Então é isso mesmo. Então tudo começa com esse caos primordial. Tipo uma nuvem, né? Isso. Que aí tá lá. E aí dessa nuvem vão nascer dois princípios. Exatamente. Dessa nuvem, um princípio começa a se manifestar, começa a se agitar lá dentro. É o princípio exatamente ativo, é o Yang, que se dissocia desse caos e começa a se diferenciar. Quente, ativo, O princípio claro, de estímulo. luminoso. O luminoso, exatamente. E quando ele se distingue desse caos, sobra o Yin, o princípio Yin, que é exatamente a contrapartida dele. Que é o passivo, o frio, O receptivo. o escuro, certo? É isso. E olha que legal, fazendo um paralelo com outras mitologias, outras cosmogonias, tem muitas cosmogonias que são iguais. Você tem um caos, vou pegar a mitologia grega, que é a que a gente mais fala. Você tem um caos inicial, e aí desse caos surge Urano e Gaia. E é de Urano, que é o ser estimulador, o ativo, o princípio quente, que é o céu. Você tem a Terra, que é o princípio feminino, passivo, frio, molhado, que recebe a chuva do céu. E é dessa união desses dois princípios, desse Yang, ou desse Urano e dessa Gaia, que vão nascer todos os outros deuses e toda a criação e o mundo e tudo que nós temos hoje aqui conosco, inclusive os cachorros. E assim como Urano e Gaia, Yin e Yang também se colocam como princípios masculinos ou femininos, sendo o Yang masculino, por isso que ativo, pensa sexualmente falando, por exemplo, e o Yin feminino ou passivo. Lembrando que não estou falando de homem e mulher, e sim de princípio masculino e princípio feminino. Beleza? A interação de Yin e Yang vai dar tudo que a gente conhece. Então, por exemplo, a careca do Léo. A careca do Léo ela é uma mistura de Yin e Yang. Mas ela é mais Yang, né? Porque ela é mais brilhosa. Ela é mais brilhante. Então, por exemplo, se fosse uma receita, pensa que é uma receita. Estamos fazendo o Léo, a pessoa Léo. Então ele tem um pouquinho de Yin, um pouquinho... Yang. Eu seria a nuvem criadora. Então, se a gente fosse fazer um ser humano, então ia colocar numa panela um pouquinho de Yin, um pouquinho de Yang, vamos colocar mais um pouquinho de Yin, mais um pouquinho de Yang, e assim por diante. Derruba muito Yang. Exato, até dar a humanidade, por exemplo, até dar tudo o que forma o universo. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, quando a gente vai citar os hexagramas. Isso. Mas já falamos dos hexagramas em alguns vídeos do canal, então a gente vai falar mais pra frente sobre isso ainda nesse vídeo, certo? Existe uma espécie de romantização desse pensamento que a gente acabou de contar. Ela tem personagens. Sim, exatamente. A gente pode contar a história de quem? De Panku. Exato. Quem é Panku, Bruno? Panku é um ser, um gigante. Pode ser, Um mas ser ele não mitológico. era no começo. O ser mitológico que não era no início. Ele estava há 18 mil anos num ovo. Exatamente. Um ovo cósmico primordial caótico. E aí ele começa a crescer dentro do ovo. Ao longo de 18 mil anos, você cresce. E cresce um pouco. Um pouco. E aí você cresce, e aí ele rompe o ovo. Isso. Quando ele nasce, sai um líquido translúcido, vamos dizer assim. Pensa na clara do ovo.
A clara do ovo, esse líquido translúcido, vai dar origem ao Leve. céu. Exatamente. E a gema, que seria o pesado, o denso do ovo, vai cair e vai dar origem à terra. Mas os dois estavam muito próximos ainda. E Panku, olhando isso e vendo que realmente o universo precisaria de uma certa discriminação, no melhor sentido da palavra, empurrou com a cabeça essa clara, esse princípio mais leve, translúcido, o Yang, para cima, e com os pés ele chutou a terra Pra baixo. Para baixo, essa gema, esse princípio mais denso para baixo. E aí ele O ficou Yin. segurando. Como Atlas. Isso, segurou o céu e com as pernas empurrava a terra, o que separava o céu e a terra. E ele ficou nisso por um tempinho aí. Por de novo 18 mil anos, Olha só, que é a soma dá 9. que é a soma da Para os 9. entendedores. Exato. Vamos iniciar alguma coisa aqui? Não. Iniciar? Muito bem, ele ficou 18 mil anos e eles foram, imagina um exercício, né? Primeiro era... E aí, Ficou. quando chegou numa distância, depois de 18 mil anos, que é a distância que a gente conhece entre o céu e a Terra, Ele falou, vou descansar. já deu, né? Já deu, vou dar uma descansada. E quando ele descansou, ele O morreu. papel dele, Foi cumprido. exato, e ele morreu. E assim como acontece com os sumérios, toda a parte, todo o corpo dele serviu para a construção de algo dentro do universo, dentro da Terra. Os olhos deram origem ao sol e à lua. Exatamente. O suspiro dele, o último suspiro, deu origem ao ar, ao vento. Exatamente. Os membros dele deram origem às montanhas. E Exatamente. aí vai da sua imaginação qual membro deu origem a qual montanha. As veias, as artérias, deram origem a duas coisas, tanto aos rios, em algumas versões, mas às estradas, inclusive. A voz dele, o trovão, enfim, criou todas as coisas. E há uma versão, uma subversão, que os parasitas que ocupavam, que nasceram desses 18 mil anos, Prestem atenção nessa parte. pulga, carrapato, Lombriga, tênia, enfim. Não, calma. leishmaniose, doença de Chagas, todas essas coisas. Calma. Disso surgiu nós. A humanidade. A humanidade. Olha, que Essa é uma das bonito. versões. Hoje a gente parasita o corpo de Panku, que é a Terra. Olha aí. Ah, Tá, mas essa não é a versão mais... Aceita. É... Porque os chineses ficaram Difundido. ofendidos quando alguém contou isso pra eles. Existe a versão de Nugua. Isso, que era a deusa da fertilidade. Muito bem. Ela, depois que tudo foi criado, ela se sentiu um pouco sozinha, um pouco meio sem ter o que fazer. Carente, pá, não tinha com quem falar, imagina, a deusa Da da fertilidade, não tinha fertilidade. com quem falar. E aí ela decide, então, ir até as margens do Rio Amarelo. Tem muitas histórias na margem do Rio Amarelo. O Imperador Amarelo transitou por lá. Ele tomou banho lá, ficou amarelo, Bom, ela então decidiu ir às margens e no barro... no Goa. Isso. E com o barro, ela decidiu fazer umas formas... Nossa, onde é que eu já ouvi isso? De Fazer, usar o barro pra criar a humanidade, não é? né? A gente ouviu... Em Yorubá tem Na isso, mitologia né? Yorubá foi lá, certeza. Certeza, nem em nenhum outro lugar tem. Não. Ela começou a fazer uns bichinhos bem bonitinhos e tal. Só que ela fez vários e falou, puta canseira, É, acho que já deu. Mas ainda falta fazer uma galera. sim. Aí ela pegou uma corda que tava já cheia de barro e Deu uma girada. deu uma sacudida e começou a cair uns tecos de barro. Ela doou porções de yin e de yang. Isso. Alguns ela colocava predominantemente yang, outros yin, etc. E aí os predominantemente Yang viraram os homens Exatamente. e predominantemente Yin viraram as mulheres. Exatamente. Só que das formas que ela mesma criou com as mãos, Isso. se tornou a nobreza, É. a humanidade nobre. E daquele tanto que Daqueles respingos da corda, É, dos respingos, exatamente. o resto da galera. Tipo nós. Nós somos o respingo da corda. Existe ainda uma outra versão da criação da humanidade. Nessa envolve o Imperador de Jade. É o soberano principal da mitologia taoísta. A gente vai entrar nessa hierarquia já já. E foi o seguinte, ao invés de Nugua, ele que estava moldando do barro as formas humanas. De novo o barro. Só que começou a chover muito. E começou a desfazer algumas coisas que ele tinha feito. Ele falou, tira os brinquedos da chuva! Ele catou e saiu correndo. Mas largou uns pra trás, não largou? Alguns não deu para salvar. Isso. E esse alguns, na verdade, explica não a população em geral,
mas os enfermos. Isso. Os Mas que tipo de enfermo? Quem é doente, quem tem algum defeito? Defeito, tudo. Tipo eu, né? Eu tomei Isso. chuva na cabeça, caiu o meu cabelo. Caiu o cabelo. Ele deve ter me tirado, não deve ter demorado muito. Só caiu umas gotas aqui. O meu na água voou umas plantas. Pode ser. Tava voando mato, grudou no seu braço. Existe uma outra versão ainda que envolve o Furry. Quem é esse Furry? Furry é um dos principais imperadores míticos, é o primeiro de 3 imperadores míticos. Ele também tem grande influência na concepção do taoísmo, do yin yang, etc. E a história da criação dele, a gente nem vai contar aqui, mas a gente vai, como curiosidade, contar que foi através dele, miticamente falando, que a humanidade conheceu os trigramas e os hexagramas. Que seria o que dá, né, vai ser a base e a origem do I Ching. Exatamente, que é a origem de toda a vida. Isso. São 64 hexagramas que dá origem a tudo. E o que são hexagramas? Lembra da receita que eu falei? Um pouquinho de Yin, um pouquinho de Yang, um pouquinho de Yang, um pouquinho de Yin. Os trigramas que vão dar origem aos hexagramas é exatamente isso. São linhas segmentadas e linhas contínuas que representam ou Yin ou Yang. Isso. O Yang é a linha contínua, o Yin é a linha segmentada e a junção, o trigrama o que é? São 3 dessas, é a junção de Yin, Yang, Yin, Yang, Yang, Yin, ou seja, são 3 combinações de Yin com Yang, vão dar 8 trigramas. E aí junta 8 trigramas com os 8 trigramas e dão 64 hexagramas. 64 combinações, né? Combinações, que aí tem os oráculos, né, o próprio I Ching e tem a combinação de tudo que existe. Como que ele recebeu isso? Ele estava caminhando às margens, provavelmente do Rio Amarelo, e quando ele viu um ser mítico, uma espécie de dragão, mas não era exatamente um dragão, porque ele tinha pata de cavalo, uma mistureba. Uma quimera. Exatamente. E nas costas dessa quimera, desse animal fantástico do Harry Potter, ele viu as linhas, ele viu o que seria o começo dos trigramas, ele copiou aquilo e deu para um estudioso do império dele, lá um ministro dele, e aí então eles fizeram todo o estudo e configuração do que seriam os trigramas e os hexagramas. Certo? Certo. Mas isso é uma história à parte, foi só uma curiosidade a mais. Furry fez isso. Furry fez isso. Agora a gente vai contar um pouquinho sobre o céu na mitologia. Mas só um pouquinho. Algumas versões dizem que existem 9 céus. Ou 33. Ou 33 céus. O Imperador de Jade, então, ocupa o mais alto degrau dos céus. É o mais importante, é o CEO da parada, é quem comanda pai de tudo. todos. Ele também é chamado de Yuti, lá em chinês. E ele divide o trono dele com mais 2, que na verdade são manifestações dele. Que é o imperador do passado e o imperador do futuro. É claro que de verdade o nome desses outros 2 imperadores são mais robustos. Na verdade o nome é outro nome, mas... mais pomposo. Isso, mas pomposo. A ideia é essa, é o imperador que já foi, né, que forma a história do imperador presente, que é o de Jade, e existe o imperador futuro, que é quem vai suceder o imperador de Jade. E ele então organiza e de alguma maneira dirige os céus, a terra e os infernos. Olha só, tem infernos na mitologia chinesa. A gente vai chegar lá. E toda a estrutura do império terrestre, hoje não tem mais império na China, né? Depois da Revolução Chinesa, de Mao, né? Mas antes tinha imperadores na China. Existia um imperador. E era assim embaixo como em cima. Exatamente. Então eles copiavam embaixo a estrutura que existia em cima. Então o imperador de Jade era o grande imperador, então você tinha um imperador embaixo. Você tinha os nobres, família, enfim, você tinha toda a classe social replicada como se fosse um reflexo do divino. E mais, os ministros, o exército, tudo isso tinha lá no último céu, no céu mais alto, e, como o Léo falou, assim em cima como embaixo, eles tentavam fazer um espelho do que era. Inclusive, tinha até um ritual, 2 vezes por ano, se não me engano, em que o imperador, que então era o correspondente do imperador de Jade aqui na Terra, ele meio que subia no telhado de um templo e fazia oferendas e tinha incorporava o imperador de Jade, manja? Tinha uma conexão maior com o céu. Então nós temos vários subordinados ao imperador de Jade. E um deles, na verdade são 4 reis dragões. Isso. E na China, o dragão está muito associado
à água. Ao elemento água. Então, por exemplo, se você assistiu Cavaleiros do Zodíaco, vai lembrar do Shiryu, que é de dragão, ele tem a coleira do dragão e tem toda a animação lá dele subindo a cachoeira, ele treina ali na cachoeira, né? O dragão tá muito associado Água. à água. Então esses 4 dragões, eles eram responsáveis por fazer chover e eram quem coordenava os 4 oceanos, porque a Terra, nessa visão, ficava no meio. Tipo uma Pangeia, né? Isso. E aí tinha água em volta. A água em volta são os 4 mares, os 4 oceanos que eles davam conta. E dentro de um ritual, por exemplo, se tinha uma seca que ia estragar a plantação, os fiéis rezavam, faziam suas oferendas e preces para esses deuses, dragões. Esses 4 dragões. Esses 4 dragões. E muitas vezes, quando a seca perdurava muito tempo, eles tiravam a imagem do dragão e jogavam tipo na terra para ele sofrer. Faz chover logo! E quando não fazia, eles deixavam o tempo que fosse necessário com a ideia que, assim, agora que a imagem dele tá aqui, ele vai falar com o imperador de Jade para fazer chover, sabe? Coisas assim. Então... e esses caras, eles tinham serviçais também. Eram peixes, caranguejos, tipo uma polícia dentro do mar, assim. Olha só. Já a humanidade tinha um deus específico para cuidar da organização e do destino deles. Vida, morte e o destino. Quem era esse deus? Era o deus do Pico do Leste. Olha só. Ele também era responsável, como eu falei, da vida, do destino e da morte. Exatamente. O que acontece quando uma pessoa morre, Léo? Lá na China acontece uma coisa muito interessante. Você vai receber uma visita e não vai ser da morte. Quem é que visita? Bom, ele vai receber a visita de 2 entidades. Uma chama cabeça de boi e outra cara de cavalo. E aí quando eles chegam na porta da casa da pessoa, sempre tem 2 guardiões, Tem 2 né? Exu lá. É. São deuses das portas. Olha que legal. São 2 deuses guerreiros na frente das portas de todas as casas. Tem toda uma história da mitologia deles e tal, mas eles guardam para os espíritos não entrarem, para guardar realmente a casa. Eles chegam com mandato mesmo, é tipo um documento. De busca e né? apreensão, De busca e apreensão da alma do morto. E aí eles vão lá, eles entram, pegam a alma do morto e levam para um local onde ele vai ser julgado. Isso. E quem vai fazer essa entrevista inicial com a alma essa triagem é o deus da burocracia. Que é o deus das muralhas e dos fossos. Ou seja, tudo que impede você de entrar no reino, de seguir adiante, né? E essa primeira entrevista, essa entrevista inicial, ela serve justamente para não confundirem os mortos, porque vai que tem alguém com o mesmo nome, só que não é outro e não sei o quê. Então ele fica lá, a alma do morto fica 49 dias nessa triagem. E enquanto isso, os parentes estão aqui no mundo material velando o morto por 49 dias, porque vai que pegaram errado e ele volta. Eu fico imaginando a origem disso, né? O cara morreu, depois de um tempo ele, na verdade, não tinha morrido, né? Ele tava catalepsia, sei lá. narcolepsia. Qualquer coisa dessa. Apagou, acharam que ele tava morto, de repente o cara voltou. Depois disso, o morto é enviado para 3 opções. Para ser punido no inferno. A gente vai chamar de inferno porque a gente já sabe, né? O nome mais comum. Mais fácil. Pro inferno. Ou ele vai vai reencarnar. Isso. Ou ele vai para a Terra dos Imortais. E aí tem vários nomes. Tipo um céu, vai. Tipo um paraíso. Tipo um paraíso, um Valhalla. Valhalla. Deliverance. Você ouviu a música. E quando ele vai ser punido... Lá pro inferno? Exatamente. Ele tem 18 possibilidades. Tem 18 infernos e 10 tribunais. Dividido em 10 tribunais. Cada tribunal é presidido por um rei Yama. Esse Yama, a palavra Yama, ela não vem do chinês e tal, vem de outras regiões, mas foi incorporado com uma série de outras tradições, não importa isso agora, mas Rei Yama. E o comandante de todos os reis Yama é o Senhor Rei Yama. Ele é o Senhor Rei Yama. Tem uma curiosidade a mais, que não vai fazer diferença nenhuma pro vídeo, mas assim, o Senhor Rei Yama, o primeiro, de verdade, o primordial, ele era tão benevolente que o imperador de Jade acabou tirando ele do cargo e colocando ele no 5º inferno. E aí outro assumiu o posto do primeiro tribunal, que é o novo Senhor Rei Yama. Isso. E cada um desses 10 tribunais tem uma punição bem específica para crimes específicos. O primeiro deles, no entanto, é tipo uma triagem ainda. É meio que, você tá aqui, para onde Qual você vai? Qual foi seu crime? É tal, entendi. Então você vai para tal nível, tal tribunal. O segundo tribunal... Ele vai punir os fofoqueiros, os desonestos
e os médicos ignorantes. Olha só. Olha, eu conheço muita gente que quer ser punida nesse nível. O terceiro tribunal Vai punir funcionários, falsários e caluniadores. funcionários mal intencionados, né? O quarto tribunal ele vai punir os avarentos, os comerciantes desonestos e os falsificadores. O quinto tribunal vai punir os incrédulos, os lascivos e os assassinos. O sexto vai punir os profanadores. O sétimo tribunal ele pune todos aqueles que desrespeitam as sepulturas e os canibais. É muito interessante esse esquema dos canibais, porque não só quem come, mas ele também pune quem vende carne humana. Boa. O oitavo tribunal, Ele pune quem desrespeita os antepassados. lembrando que no confucionismo isso é muito importante. O nono tribunal é o melhor. Ele pune os incendiários. Que realmente era uma classe muito importante a ser punida. E o mais legal, na minha opinião, o 10º tribunal. Porque ele possuía a roda da transmigração, que possibilitava com que você reencarnasse, renascesse. Certo? Exatamente, né? Ele garantia que a alma do morto chegasse ao seu novo corpo. Lembrando que a roda de transmigração ela tem muita influência, para quem já se ligou, no budismo, que obviamente tem influência no brahmanismo e tudo mais. Então, como é a mitologia chinesa, é um emaranhado de coisas, tem essa influência. E as punições, muito parecido com o código de Hammurabi lá na Babilônia, os crimes eram pagos semelhantes ao que você fez. Só que, por exemplo, o mentiroso, sei lá, é colocado óleo quente na língua, sabe? Umas coisas nesse sentido. Queima a língua do cara para não ter mais língua, para não mentir mais. O cara roubou, mão fora. E por fim, lembrando que assim em cima como embaixo, nesse caso assim embaixo como em cima, os deuses da mitologia, eles não têm um cargo fixo. Por exemplo, São José é São José, Santo Antônio é Santo Antônio e ponto, tem aquela função. Não, lá é assim, não tá fazendo direito? Tchau. Tchau. Caramba, você fez um trabalho extraordinário, subiu. Então você pode ser promovido, mudar de cargo, ser rebaixado, ser demitido, não ser mais Deus. Você pode não ser mais Deus. Imagina como é que isso deve ser comunicado, né? Desse imperador de Jade, galera, é o seguinte, teve um cara aqui que se aposentou, então eu tô agora subindo aqui o Rei Ama Amarelo pro quarto tribunal, a turma do STF saiu fora, a gente tá aqui remanejando. É tipo isso. Como aconteceu com o Rei Ama mesmo, que foi do primeiro pro quinto. Pro quinto nível. Mitologia chinesa é muito complicado falar nela, porque apesar da China ter um histórico de maior civilização com escritos contínuos da história, então, por exemplo, tem lá no Egito, bem antigo, na Suméria, mas essas civilizações não existem mais. Você tem muita coisa no hinduísmo, mas eles escreveram muito tardiamente próximo da China. Na China, até chegar a Revolução Chinesa, os escritos não pararam. Existe uma época de queima de livros e tal, mas os escritos não pararam. Porém, os escritos mitológicos de cosmogonia e tudo mais, eles acabaram sendo um pouco mais tardio mesmo. E, principalmente os taoístas, né, o taoísmo, que é a grande parte do que a gente contou aqui, vem de tradição taoísta, ele veio principalmente quando o budismo chegou na China. Porque o pensamento chinês, ele é o caldeirão religioso de principalmente três religiões. O confucionismo, que é muito uma filosofia, mas também uma religião, com seus templos sem sacerdotes, o taoísmo e o budismo. Os taoístas realmente só transformaram o pensamento taoísta de Lao Tse, por exemplo, em uma religião e escreveram sobre isso como uma forma de religião depois que o budismo tinha entrado na China. O budismo é mais ou menos, inclusive, da época de Confúcio e de Lao Tse, só que lá na Índia. Chegou depois de Cristo na China e, talvez por até uma insegurança dos taoístas de perder lugar para o budismo, que era algo que estava acontecendo, eles decidiram fazer um compilado religioso e não só um compilado como Lao Tse que tem ali e tal. Mas então, isso que a gente contou é uma junção de pensamentos budistas, confucionistas e taoístas da mitologia. Então você não tem lá uma cosmogonia, por exemplo, uma cosmologia específica própria, uma bíblia específica que conta isso. Existem vários livros clássicos
que contam, inclusive um deles, Dragon Ball se baseou, né, que é Viagem pro Oeste, se não me engano o nome, que tem muito desses deuses que a gente comentou, entre outros. Então, mas principalmente quando se fala em deuses e tal, da China, é um segmento taoísta com grande influência budista. Um outro exemplo é os templos taoístas. Não existia templos taoístas antes de virar uma religião de fato. Então, toda a estrutura religiosa do taoísmo foi baseada na estrutura religiosa do budismo. Então, os caras tinham uma rixa, mas acabaram copiando a estrutura religiosa porque era o que eles estavam vendo ali. Mais fácil, né? Se organiza. Era uma religião que não tinha essa organização, né? E chega pronto uma organização e fala, pô, a gente pode usar isso. Exatamente. Certo? Então, é muito complicado tentar unificar a mitologia chinesa, porque ou a gente escolhe uma, por exemplo, o budismo, que tem uma mitologia própria, ou a gente faz esse emaranhado, que acho que fica mais interessante, mais rico para a proposta do canal. E digam aí se vocês gostaram, se tem complementos. Se não gostaram, não digam. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha com seus amigos, chame sua mãe, seu cachorro, sua sogra, quero todo mundo, o couro vai comer. Vai lá no Facebook, avisa os amigos, compartilha o nosso link. Se você gosta do canal, gosta muito do canal, quiser apadrinhar o canal, você pode apadrinhar o canal. Para que serve apadrinhar o canal? Para ajudar a gente a ter tempo para produzir mais vídeos pro canal, para melhorar a qualidade dos equipamentos do canal. A nossa ideia é que a gente chegue num ponto que a gente consiga se dedicar muito pro canal, de verdade. Então o apadrinhamento é uma forma de ajudar o canal a gente conseguir comprar as coisas pro canal. Falei pouco a palavra canal. E você pode começar apadrinhando a gente com R$1. E se você tá R$1, cara, R$1. E se você tá fora do país, você tem o Patreon. Se você tá aqui no Brasil, você tem o Padrim. Eu vi alguns comentários, eu não tenho dinheiro, poderia ajudar com R$1, mas R$1 é muito paia. R$1 é muito, sei lá. Gente, de verdade assim, se vocês tiverem esse intuito de ajudar e só podem com R$1, pra gente é importante, na verdade. Porque enquanto pra vocês não fazem... Façam as contas, tem 86 mil inscritos no canal nesse momento. Se cada um ajudar com R$1, a gente já consegue abrir uma instituição. Uma empresa pra poder fazer um canal todo dia. Vai ser ao vivo aqui todo dia, nós vamos morar no canal. Então, se você, por algum motivo, pode ajudar com R$1, mas tem, sei lá, vergonha de ser por R$1... Não importa, vai ser de coração, a gente sabe. Exatamente. Agora, tem gente que não pode ou não quer. Eu tenho um pedido para essas pessoas. Um só. Que eu imagino que não seja muita coisa. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Inclusive para você que já é inscrito, para você que já é padrinho, compartilha. Vai lá numa rede social lá, marca os seus amigos que você acha que gostariam de ver esse vídeo. É bem legal porque isso dá um impulsionamento no nosso link e faz com que novas pessoas conheçam o canal. Exatamente. Bom, um último recado. O canal agora tem cursos. Estamos produzindo cursos. Então, lá no site, que é conhecimentosdahumanidade.com.br, existe uma seção específica chamada cursos. Se você está vendo esse vídeo próximo da data de lançamento, nós estamos gravando ele dia 22 de março de 2018. Existe um curso já disponível, que é o curso de simbologia que o Léo primorosamente deu. Legal. São 5 horas, dividido em mais ou menos 1 hora cada vídeo. Está lá disponível para você adquirir. Talvez, se você já estiver vendo esse vídeo mais para frente, já tenha outros, então confere lá. Se você já viu simbologia, mas de repente você não sabe que tem outros, dá uma olhada lá. Se você é padrinho do canal, a partir do nível neófito, a partir do 3º mês... Você já tem desconto? Você tem desconto no curso. No curso de 20%. Então dê uma olhada lá no nosso site, sempre tem um monte de novidade. Para padrinhos também tem uma área específica com conteúdo e tudo mais. Então é isso que eu queria deixar para vocês, deem uma olhada nos nossos cursos. Em breve, vou anunciar aqui, teremos uma loja online do com produtos do canal. Vai ser muito bacana. Léo, mais alguma coisa? Queria mandar um abraço e um beijo no coração de vocês. Sejam bem-vindos ao canal, os que estão começando agora, os que já estão aí, continuem acompanhando o canal. Se você chegou agora, a gente está no YouTube desde 2015. Tem muito vídeo. Tem vários vídeos sobre mitologia, história, filosofia, psicologia e, sei lá, um monte de abobrinha que a gente fala também. Então dê uma olhada nas outras coisas. E semanalmente a gente está aqui. Se você falou assim, ué, cadê vocês? Sumido é você que não tá vendo a gente Você perdeu alguma coisa. Exatamente. Certo? Certo. Então é isso. Galera, valeu. Valeu. Você viu que Deus... campeão esse chinês. Ele já nasce
Aliás, ele morre e já cria o mundo já com estrada. E o Rio Amarelo, ele tem muitas histórias da mitologia grega. É um rio gigantesco. No caso da chinesa, não da O grega. que eu falei? Da grega. Não. Ô, vamos sair daí? A outra coçando a cabeça no tripé. Ô, jumenta, sai daí. Furri fez isso. Furri fez isso. Exatamente. E quando perguntavam pra ele, ele falava, Furri eu que fiz isso. Vamos tentar aproveitar esses minutos? Tu vai lembrar do Seiya também. Não. Porque a voz dele parece a do Seiya. Não, parece não. Eu fiz a voz do Seiya. Ah, é verdade. Falaram, é um morto. Lá na China acontece uma coisa muito interessante. Você vai receber uma visita e não vai ser da morte. Quem é que visita? O deus cara de cabeça. Eu curto. Cara de cabeça. Que ridículo. Ai. Vamos lá, Léo. E o que acontece quando o cara tá nas últimas, tá morrendo? O bico do corvo ali, né? No bico do Ele corvo. vai receber a visita do cara de cabeça. Imagina como é que é a cara de cabeça. O cara não tem rosto. Ele tem uma cabecinha. Tá grudado. Ai, quanta pobrinha. Vamos lá, vamos tentar fazer sério agora. Não dá mais pra continuar. Bom, Léo, e o que acontece quando o cara tá ali nas últimas? Tá no bico do corvo. Ele vai morrer, ele vai receber a visita de duas entidades. Que é uma que vira duas. Não pula essa parte. Não dá.